Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma das perguntas mais frequentes realizadas por muitos de vocês inscritos aqui do canal, especialmente na série História do Cristianismo, que é uma pergunta relacionada à historicidade de Jesus de Nazaré, que pode ser então construída mais ou menos da seguinte forma. Jesus de Nazaré realmente existiu? Ele é uma pessoa humana real de nosso passado? Ou Jesus é um personagem fictício, talvez um amálgama dos muitos mitos, lendas ou feitos heróicos da antiguidade? E a resposta para esta pergunta, de uma perspectiva histórica e acadêmica, como é a conclusão de muitos dos historiadores, é de que Jesus de Nazaré realmente existiu. Esta é uma conclusão quase que unânime de boa parte dos historiadores, exceto alguns poucos excessivamente críticos. Isto por conta de que, no campo da história, para nós estabelecermos se determinado evento realmente se sucedeu no passado, ou então se determinada pessoa realmente existiu, nós necessariamente precisamos de fontes. Como, por exemplo, aqui, apenas como um exemplo rápido a citar a todos vocês, que é em relação à história de José do Egito, que nós encontramos mencionado na Bíblia hebraica. Ali mais especificamente no livro de Gênesis, com toda a sua riqueza de desenvolvimento. Nós temos ali, por exemplo, a história de José junto de seus 12 irmãos, depois sendo vendido, tendo a sua ascensão no Egito, inicialmente na casa de Potifar, mas que, infelizmente, foi de certa forma seduzido pela esposa de Potifar. Eu deixo você nervoso? Em que nós temos a sua prisão, depois também nós temos a interpretação de José dos sonhos do faraó, que vai também desencadear isto tudo, a ascensão dele no Egito Antigo como um grande governador da antiguidade. No entanto, em relação, por exemplo, a esta história, a história de José do Egito, nós não encontramos informações no ramo da arqueologia e nem informações em inscrições egípcias da antiguidade que mencionam a respeito deste importante governante. A única fonte de informações sobre José que nós encontramos até os dias de hoje se encontra na Bíblia hebraica, mas especialmente em Gênesis, além também de outros textos em que mencionam os israelitas então transportando os ossos de José. Então, em relação a isto, nós não temos como estabelecer no campo da história acadêmica, que José do Egito realmente seja uma figura histórica. Isto porque nos faltam fontes de informações e também, além destas fontes de informações que nos faltam para estabelecer a sua historicidade, nós não encontramos evidências de governantes egípcios com estes nomes. Então, até os dias de hoje, nós não conseguimos estabelecer com clareza a respeito da historicidade de José do Egito. Talvez, no futuro, como muitas descobertas ainda estão sendo realizadas, nós podemos então ter melhores respostas a respeito de José do Egito. Mas, infelizmente, no campo da história nós não temos como propriamente estabelecer nos dias de hoje a sua historicidade, ficando apenas no campo das hipóteses. Enquanto que alguns concebem de que ele pode ter sido sim um governante egípcio, talvez com outro nome sendo mencionado, ou talvez não exatamente como a história encontrada na Bíblia hebraica, outros pensam de que talvez ele seria apenas um personagem fictício. Mas muito diferente de José do Egito é em relação à história de Jesus de Nazaré. Isto porque nós temos muitas e diversas fontes que mencionam a respeito da existência de Jesus de Nazaré. Fontes não apenas provenientes dos escritos cristãos que nós encontramos no Novo Testamento, ou sejam escritos cristãos posteriores, como por exemplo na Patrística, ou ainda em alguns escritos apócrifos, como é o caso, por exemplo, do livro de Tomé, que tem uma historicidade um pouco maior em relação a todos os demais livros apócrifos. Mas nós temos também outras fontes de informação a respeito de Jesus de Nazaré, que são provenientes de fontes judaicas e também informações provenientes de fontes greco-romanas, que são normalmente consideradas então como fontes pagãs, que são estas, então, fontes greco-romanas, as fontes de Suetônio, Tácito e Plínio o Jovem. E inicialmente em nosso estudo aqui no vídeo de hoje, serão estas fontes que eu irei então trazer aqui para a nossa leitura, para nós então compreendermos juntos a respeito de o porquê que os historiadores concebem de que sim, Jesus de Nazaré realmente
é uma figura histórica real. Então, logo posteriormente a nós examinarmos essas fontes, vamos também observar as fontes judaicas e também algumas fontes cristãs que estão muito bem estabelecidas, que nos ajudarão então a compreender a respeito do porquê os historiadores concebem de que Jesus, de fato, realmente existiu e foi uma pessoa real em nosso passado humano. Então, de início aqui em nosso estudo de hoje, vamos compreender ali a respeito dos escritos de Suetônio. Mas antes de nós entendermos o que Suetônio nos escreve, porque ele é um escritor que escreve no segundo século a respeito da comunidade judaica de Roma no período do governo do imperador Cláudio, então ali por volta dos anos 50 da Era Comum, nós temos ainda uma outra informação complementar a Suetônio que se encontra no escrito cristão, uma fonte cristã então, que é o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 18, verso 1 a 2, que irá nos ajudar então a compreender o próprio Suetônio. Vamos conferir o que nós temos neste pequeno texto de Atos dos Apóstolos. Depois disto, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Então aqui no livro de Atos dos Apóstolos nós observamos ali uma informação muito interessante a respeito de que Cláudio tenha afastado os judeus de Roma. Então foi o imperador Cláudio que afastou, no caso ali até mesmo afetando Priscila e Áquila que se encontraram com Paulo de Tarso. Mas o que o texto de Atos dos Apóstolos não nos informa é a respeito das razões, os motivos do porquê o imperador Cláudio afastou os judeus de Roma. E são estes motivos que nós encontramos com esta fonte de proveniência romana, que é especialmente Suetônio. Vamos conferir então o que Suetônio nos informa a respeito de muitas coisas que ocorreram, obviamente, ali com Cláudio, mas especialmente este pequeno trecho que nos informa a respeito da comunidade judaica de Roma. Vamos conferir o que nós temos ali então. Ele baniu de Roma todos os judeus que estavam continuamente fazendo distúrbios por instigação de um Crestus. O que nós compreendemos aqui então com Suetônio é de que os judeus foram banidos de Roma, talvez ali de toda a Península Itálica então, por uma instigação de Crestus, que na verdade, se nós seguirmos aquilo que foi a história judaica e também o desenvolvimento da história cristã, nós sabemos de que este Crestus nada mais é de que uma referência a Cristo, que estava causando atritos nas comunidades judaicas que haviam em Roma. Isto porque os cristãos, ainda neste período da antiguidade, eles eram parte do judaísmo, e muitos dos judeus não aceitavam, como ainda não aceitam até os dias de hoje, a ideia de Jesus de Nazaré como sendo o Cristo, ou como sendo o Mashiach, o ungido, então, da parte divina, como é a compreensão dos cristãos. E por conta disto é que houveram, então, estes distúrbios na comunidade judaica de Roma, em que muitos judeus, então, foram, de certa forma, expulsos desta comunidade. Mas, obviamente que aqui, de uma perspectiva histórica, observando ainda outras fontes do passado, nós sabemos que, de fato, a comunidade judaica não sofreu grandes danos por conta desta expulsão no tempo do imperador Cláudio, porque ela permaneceu, a comunidade judaica de Roma, ainda muito forte nas décadas posteriores e ainda nos séculos posteriores. Então, provavelmente, foi algo de poucas proporções que houve ali, então, esses distúrbios em relação a Cristo. Aqui apenas como uma segunda nota também, é que nós vemos aqui de que Suetônio escreveu a respeito de um Crestus, então que estava causando distúrbios na comunidade judaica. E ele não escreve especialmente Cristo, como nós observamos e também como é observado até mesmo em grego. Isto acontece por conta de que Crestus era um nome até de certa forma comum que existia no mundo greco-romano. Então, na verdade, é porque Suetônio ainda não estava familiarizado com relação aos cristãos e também com muitos dos aspectos que fazem parte da fé do cristianismo, ou até mesmo da pessoa, ou de Jesus de Nazaré como sendo o Cristo. Isto porque os cristãos, eles ainda no segundo século, que foi quando Suetônio escreveu, quando desenvolveu então estes seus escritos, nós estamos ali por volta do ano de 112 da Era Comum, o cristianismo ele ainda era bastante minoritário. Então boa parte dos romanos ainda não estava familiarizado com os cristãos. E os poucos romanos que entraram em contato com o cristianismo neste período da antiguidade,
ou então que tiveram acesso a algum tipo de informação, eles consideravam que os cristãos simplesmente eram um tipo de superstição depravada. Os cristãos eram muito mal vistos por muitos dos romanos neste período da Antiguidade. E nós observamos isto, inclusive, em nossa próxima fonte, que eu irei examinar aqui com vocês, que tem uma referência, então, mais precisa, mais forte em relação a Jesus de Nazaré, que é em relação a Tácito, especialmente em seus anais, no livro 15 e capítulo 44. Vamos observar então ali o que Tácito nos informa, não apenas a respeito de Jesus de Nazaré, agora como uma fonte mais direta em relação a Jesus, mas também em respeito aos cristãos. Vamos conferir então a informação de Tácito. Nero prendeu a culpa e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamadas cristãs pela população. Cristos, de quem o nome teve a sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição mais travessa, assim verificada no momento, novamente estourou não só na Judéia, a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma, onde todas as coisas hediondas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Então aqui com Tácito nós observamos de imediato de que ele considerava, assim como muitos outros romanos neste período de nossa história, o segundo século em que Tácito escreve então os seus anais, de que os cristãos eram entendidos como uma superstição vergonhosa, uma espécie de superstição hedionda que começou então após a morte de um Cristo, que foi então executado no período do governo Tibério por um dos procuradores, que foi Pôncio Pilatos, no caso ali, o prefeito da Judéia. Então aqui com Tácito nós temos uma informação um pouco mais direta em relação a Jesus de Nazaré, que nos informa de que ele realmente morreu no período do governador Tibério por Pôncio Pilatos. E também aqui, apenas como uma nota de rodapé sobre Tácito, aqui ele está mencionando a respeito dos cristãos no período do imperador posterior a Cláudio, que é no caso Nero, conforme nós lemos aqui neste pequeno trecho de seus anais, livro 15 e capítulo 44. Mas aqui em muitos dos outros vídeos aqui do canal, especialmente na série História do Cristianismo, ainda mais à frente, eu voltarei e muitas vezes ainda a esta referência de Tácito, porque ele é muito importante para nós compreendermos a respeito de todas as perseguições que Nero realizou contra os cristãos do Império Romano. Que nós temos ali até mesmo a menção de que muitos cristãos foram lançados às feras nas arenas romanas, assim como também histórias bastante tristes de cristãos que foram até mesmo utilizados como tochas para iluminar então as ruas de Roma nas noites escuras. Então, é um fato de que os cristãos ali foram muito perseguidos de forma muito trágica, realmente, no período do imperador Nero. E é também neste período da Antiguidade, ali por volta dos anos 60 da Era Comum, que aconteceu também a morte de Pedro e Paulo, que certamente, até mesmo segundo a tradição, foram martirizados, então, ali em Roma. Mas então, com base nos textos de Suetônio, aquela pequena referência a respeito de Crestos, e aqui com Tácito, nós compreendemos de que os romanos observavam já a existência de um Cresto, segundo Suetônio, ou Cristo aqui, segundo Tácito. E além destas informações a respeito dos cristãos nos anos 50 e 60 da Era Comum, então ali poucas décadas após a morte de Jesus de Nazaré, nós também temos algumas informações muito importantes que são provenientes de Plínio o Jovem, já mencionando então os cristãos no segundo século da Era Comum, ali nos anos iniciais, por volta da segunda década do segundo século da Era Comum. Então vamos conferir ali o que nós temos com Plínio o Jovem. Eles estavam acostumados a se encontrar antes do amanhecer e a recitar um hino entre eles para Cristo, como se ele fosse um deus. Então aqui neste pequeno trecho da carta de Plínio o Jovem ao imperador Trajano, nós observamos ali de que ele tinha contato então com cristãos que observavam de que entoavam hinos ao Cristo como se ele fosse um deus. Obviamente de que isto não é uma informação direta em relação à historicidade de Jesus de Nazaré, mas é uma informação que nós temos em referência a Cristo, que nos ajuda a entender então como estava se desenvolvendo o cristianismo no segundo século.
e é uma referência a mais do mundo greco-romano em relação a Cristo. Não significa necessariamente de que Plínio o Jovem considerasse de que Cristo seria um Deus. Provavelmente, Plínio talvez tivesse a consciência, assim como, por exemplo, Tácito, de que Cristo teria sido executado realmente no período do governo do imperador Tibério. Aqui sobre Plínio o Jovem, também esta é outra fonte de informações muito importantes a respeito do cristianismo, que nós vamos voltar a estudar ainda muitas outras vezes nos demais vídeos aqui do canal. Isto porque Plínio o Jovem, ele escrevendo esta carta ao imperador Trajano, ele era o responsável de fazer julgamentos de muitos dos cristãos durante este período da antiguidade, o início do segundo século. Então Plínio o Jovem foi responsável até mesmo por condenar muitos cristãos, e é por conta disto que ele teve um maior contato com o cristianismo. Nós vamos observar ainda muitas e muitas outras coisas relacionadas a esta fonte de referência de Plínio o Jovem. Mas então, com isto, em síntese, com base nestas 3 fontes de informação que nós observamos, que são provenientes de Suetônio, bem como Tácito e também Plínio o Jovem, se nós tivéssemos apenas em nossas mãos essas 3 fontes de informações do mundo greco-romano, já seria o suficiente para nós compreendermos de que houve um Cristo que realmente foi executado no governo do imperador Tibério por um dos procuradores, Pôncio Pilatos, e que deu origem ao cristianismo, que os romanos consideravam então apenas como uma superstição hedionda ou muitas vezes como uma superstição depravada. Mas, além disto, para corroborar o início do cristianismo, bem como nossa compreensão a respeito da historicidade de Jesus de Nazaré, nós não temos apenas essas 3 fontes de informação. Como eu mencionei mais no início aqui do nosso estudo, nós também temos ainda as fontes de origem judaica e as próprias fontes muito bem estabelecidas de origem cristã, que então reflete múltiplas atestações. Então, em relação às fontes de origem judaica, a primeira e talvez a mais importante delas que nós temos é, obviamente, a bem conhecida obra Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo. E a primeira fonte que nós temos é especialmente o seu livro 18, no capítulo 4, que é muitas vezes conhecido como o Testimonium Flavianum, ou, mais especificamente, o Testemunho de Flávio ou Testemunho de Flávio Joséfo. É claro que para todos aqueles que já entraram em contato com as obras de Flávio Joséfo, bem como também comentários a respeito do Testimonium Flavianum, nós estamos aqui diante de um problema, porque de fato é compreendido hoje que o Testimonium Flavianum, esta parte da obra de Flávio Joséfo, teve interpolação dos cristãos que então eram responsáveis por copiar esta obra nos séculos posteriores ao seu desenvolvimento. Então, obviamente, nós temos ali certa mão cristã que interferiu no texto original de Flávio Joséfo. E nós sabemos disto porque o Testimonium Flavianum contém várias ideias que não são pertinentes às ideias de Flávio Joséfo, como, por exemplo, mencionar que Jesus seria o Cristo, ou de que ele ressuscitou dos mortos segundo os profetas, que era uma crença absolutamente cristã e não fazia parte de uma crença judaica, ou mais ainda uma crença farisaica, como era a compreensão de Flávio Joséfo, e além disto também, observando uma diferença textual, determinadas palavras que Flávio Joséfo nunca utilizou no restante de toda a sua obra, nós sabemos com base nisso de que realmente temos uma mão cristã no Testimonium Flaviano. Contudo, apesar disto, isto não significa de que todo o Testimonium Flavianum deve ser apenas simplesmente rejeitado. A grande parte dos historiadores dos dias de hoje considera que ao menos um fundo de informações históricas relevantes realmente são da mão real de Flávio Joséfo. E para nós compreendermos então estes pequenos trechos do Testimonium Flavianum, que são considerados pelos historiadores como de fato o mais original a Flávio Joséfo, eu trouxe aqui, então, para a nossa leitura, o texto de certa forma editado, então, removendo aquelas partes que são consideradas como uma interpolação cristã. Então, as interpolações eu coloquei ali entre chaves e entre reticências, como sendo a interpolação, então, referência a esta interpolação cristã, e deixei apenas aqueles que são os textos
que não envolvem tanta polêmica e que provavelmente são fruto da escrita original de Flávio Joséfo. Então vamos conferir agora o Testimonium Flavianum sem a interpolação cristã, ou ao menos o que acredita ser o mais próximo do original. Neste mesmo tempo apareceu Jesus, homem sábio, realizador de obras extraordinárias. Pilatos, por sugestão dos principais homens dentre nós, o condenou à cruz. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Este então, o Testimonium Flavianum, que é provavelmente o mais original, é talvez a mais importante fonte de informações que nós temos a respeito da historicidade de Jesus de Nazaré, afora aquilo que nós encontramos no mundo greco-romano e principalmente as informações que nós temos de proveniência cristã. Mas, além desta informação que se encontra no Testimonium Flavianum, a obra Antiguidades Judaicas, no livro 18 e no capítulo 4, nós também ainda temos uma outra fonte de informações que não é assim tão questionada pelos peritos em Flávio Joséfo, que é especialmente o seu livro 20, no capítulo 8, ao mencionar a respeito da execução de Tiago, que foi um importante líder cristão, considerado o irmão de Jesus de Nazaré, que é mencionado também no Novo Testamento e aqui em Flávio Joséfo a respeito de sua execução. Então vamos conferir ali agora este próximo livro de Antiguidades Judaicas que também nos ajudará a entender um pouco mais a respeito da historicidade de Jesus de Nazaré em relação a Tiago. Vamos conferir o que nós temos ali. Ananias aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então aqui nós encontramos uma fonte de informações muito valiosa a respeito da historicidade de Tiago, que é considerado então o irmão de Jesus de Nazaré. Agora então que nós compreendemos esta informação a respeito de Tiago, nós podemos agora tomar também uma outra fonte de informações que corrobora a historicidade de Jesus de Nazaré, que é proveniente das cartas autênticas do apóstolo Paulo, mais especificamente a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1. Vamos conferir ali o que o apóstolo Paulo, em sua carta, que é atestada como autêntica por boa parte dos historiadores, nos informa também a respeito de Tiago. Vamos conferir o que nós temos ali. Não vi nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Nesta carta, então, do apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele escreveu provavelmente entre o ano 54 e 55, nós observamos aqui de primeira mão de que o apóstolo menciona de que esteve em contato com Tiago, que era chamado de o irmão de Jesus, ou o irmão do Senhor. Então esse daqui é mais uma atestação da historicidade de Jesus de Nazaré, porque de fato nós temos em primeira mão alguém mencionando de que esteve em contato com o irmão desta pessoa, Jesus de Nazaré. Então por conta disto também é mais uma forma de nós atestarmos a historicidade de Jesus de Nazaré. Além destas fontes de informações, também aqui cabe mencionar ainda outras fontes de informações muito preciosas a respeito da história de Jesus de Nazaré, que são de fato os evangelhos que nós encontramos no Novo Testamento. Agora observando então as fontes de informação cristã. Obviamente que em relação aos evangelhos, como eu até mesmo mencionei em muitos dos outros estudos aqui do canal, nós temos alguns problemas históricos mais delicados, porque eles foram transmitidos de forma oral e especialmente porque os evangelhos eles não têm um cuidado de explanar, então, uma história exata a respeito dos acontecimentos da vida de Jesus de Nazaré. Os evangelhos eles não são informações biográficas exatas. Eles são, como o próprio nome já diz, evangelhos. Eles são a Boa Nova. O objetivo dos evangelhos era fazer com que as pessoas que entrassem em contato com esta literatura, seja através de uma leitura pessoal ou mais especificamente através de uma leitura que era feita para os cristãos em suas comunidades, a se converterem e aceitarem a mensagem do cristianismo. Mas, de fato, nós temos aqui, até mesmo nos evangelhos, a ideia de múltipla atestação.
em que nós temos, por exemplo, o Evangelho de Marcos como uma fonte, o Evangelho hipotético chamado de Quelle, ou que é uma proveniência alemã deste termo, que então deu origem aos Evangelhos de Mateus e Lucas, como sendo a hipótese mais elaborada e mais aceita dos dias de hoje em relação às suas origens. Temos também o Evangelho de João como ainda uma fonte distinta dos Evangelhos sinópticos. Então isto nos ajuda a entender de que nós temos aqui até mesmo múltiplas atestações, além também de outras atestações nas cartas do apóstolo Paulo, outros documentos do Novo Testamento e também nos escritos da patrística. E até mesmo nós temos, talvez, fontes de informações a respeito de Jesus de Nazaré nos chamados ágrafas do Novo Testamento, que podem conter então ditos originais de Jesus de Nazaré que não foram necessariamente preservados no Novo Testamento. Como, por exemplo, um destes ágrafas é aquilo que é discutido em relação ao Evangelho de Tomé, que se acredita que podem existir talvez um ou dois ditos no Evangelho de Tomé que remetem a Jesus de Nazaré, apesar deste evangelho ser um pouco mais grande e também ele não ser um evangelho canônico. Então, com isto, estas são as principais fontes de informações que nós temos e que nos ajudam a entender de que Jesus de Nazaré realmente foi uma figura histórica real de nosso passado humano, que viveu na Antiguidade Clássica e que, de fato, ele foi crucificado durante o período do governo de Tibério por um dos procuradores romanos, ou mais precisamente um prefeito romano, chamado Pôncio Pilatos. É claro que nós não sabemos identificar com precisão todos os detalhes da história de Jesus de Nazaré, como já mencionei até mesmo no nosso estudo de hoje, por conta dos evangelhos terem esta ideia de servirem como evangelhos, servirem para anunciar a boa nova. Mas é um fato muito bem atestado pela história de que Jesus de Nazaré realmente existiu. Ele foi, de fato, uma figura histórica real de nosso passado humano. Antes apenas de concluir o vídeo, cabe também mencionar de que existem ainda outras fontes de informação sobre Jesus de Nazaré que são de proveniência judaica, como, por exemplo, muitas vezes é mencionado o Talmud. No entanto, em relação ao Talmud, com respeito à historicidade de Jesus de Nazaré, ele é uma fonte de informações já muito mais fraca do que estas que nós exploramos no nosso estudo de hoje. Isto porque o Talmud ele foi desenvolvido com muitos séculos posteriores e provavelmente os escritores do Talmud, os rabinos então que compuseram os diversos escritos então que fazem parte do Talmud, eles muito mais se basearam em tradições cristãs do que propriamente em ideias reais a respeito de Jesus de Nazaré. Então ele é uma fonte que está muito distante do Jesus de Nazaré histórico para servir então como uma relevância para o Jesus de Nazaré. Apenas também como um adendo, muitas pessoas aqui do canal também muitas vezes perguntam a respeito de Jesus no Talmud, entender ou então falar a respeito dessas polêmicas que existem sobre Jesus no Talmud. E é um fato que nós temos então provavelmente cerca de 10 a 12 ditos que se refiram a Jesus de Nazaré no Talmud, que muitas vezes são polêmicas de judeus contra os cristãos na antiguidade. Assim como também nós temos polêmicas de cristãos contra judeus na antiguidade, como é o caso da carta de Diogneto, que é um dos escritos mais antijudaicos do cristianismo durante o período do segundo século. Mas todos estes assuntos eu irei explorar então em outros vídeos aqui do canal para nós não nos estendermos em demasia em relação até mesmo ao Talmud como fonte para o Jesus de Nazaré histórico aqui em nosso vídeo de hoje. Ainda também como mais um pequeno adendo, existe uma outra fonte de informações também sobre Jesus, que é a chamada de Toledot Yeshu, que é uma fonte de origem judaica. No entanto, este chamado de Toledot Yeshu, que até mesmo menciona ali certas lendas de que Jesus seria talvez um bastardo, que seria então fruto de uma gravidez de Maria com um soldado romano, isto na verdade também está muito e muito longe de Jesus de Nazaré histórico. O que nós temos em Toledot Yeshu é, na verdade, uma grande quantidade de lendas populares que então foram espalhadas especialmente nas comunidades judaicas, que foram reunidas nesta obra, Toledot Yeshu, durante o período da Idade Média. Elas são muito, muito distantes dos eventos relacionados ao Jesus de Nazaré histórico. Por isso que elas não têm praticamente validade nenhuma em relação a Jesus de Nazaré. São apenas fontes interessantes de serem examinadas para nos ajudar a entender um pouco do pensamento judaico na Idade Média, mas não
que irá contribuir para a nossa compreensão a respeito do Jesus de Nazaré histórico ou até mesmo reforçar a sua historicidade. Essa fonte ela também não tem validade. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este denso estudo aqui do canal. Espero ter respondido a pergunta de muitos dos inscritos relacionando então a historicidade de Jesus de Nazaré. E por fim, sempre convidando a todos a se inscreverem aqui no canal, também conheçam a Lojinha do Professor e também a plataforma do Apoia-se, que agora vocês podem conseguir apostilas a partir de determinado tempo de apoio. Também uma forma a mais de eu poder ajudar então a todos os estudantes que ajudam até mesmo aqui o canal a crescer e a se desenvolver. Agradeço muito a todos e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos.